Atualizações sobre a passagem do presidente Lula, rápida, vai ficar menos de 24 horas aqui, mas com uma agenda, Caio, intensa. A gente viu que ele tem reuniões durante todo o dia, só vai embora de Belém às 7 horas da noite. A gente já havia trazido essa informação. Agora, dentro dessas conversas, é interessante a gente puxar um assunto que ele deve tratar com esses países, que é justamente uma iniciativa brasileira, que é a criação do Mapa do Caminho, um documento que prevê o fim da dependência sobre os combustíveis fósseis. Está na mão da Marina Silva, tem o apoio do presidente Lula, foi assunto nos 2 discursos que ele fez, na cúpula de líderes, na abertura da conferência, mas não é algo muito fácil de se concretizar. A gente tem ouvido aqui dos observadores, dos negociadores, que dificilmente essa intenção estará no acordo final. A Marina tem trabalhado para isso, mas paralelamente há também uma iniciativa da ministra do Meio Ambiente e de outros entes envolvidos de convencer outros países a aderirem a um documento, formalizar um documento na COP30, né? Já seria um ganho na visão da diplomacia brasileira que a Marina conseguisse algo nesse sentido. Caio, a gente já falou aqui do que tem travado isso, né? Os países produtores de petróleo, sobretudo os países árabes, têm se negado a sequer discutir o assunto. Na pré-COP em Brasília, a Arábia Saudita apresentou ali uma posição negativa, foi um desconforto durante as discussões com a Marina sobre o assunto, disse que não ia endossar essa proposta. Isso, na visão dos diplomatas, dos embaixadores, também tem a ver com a posição do Donald Trump, muito diferente do que foi discutido na COP em Dubai, quando o assunto foi para a declaração final e era o governo Biden. Hoje Donald Trump se soma a esses países produtores e, de alguma forma, empodera essa visão contra a dependência dos fósseis. Tem os países africanos também que dizem que não tem como cumprir com essa meta sem a ajuda dos países ricos. E, lateralmente, você trouxe uma informação para a gente no seu blog, tem um movimento da Colômbia tentando algo nesse sentido, sinalizar junto a outros países. Quem são eles? Vamos lá, você tem 2 frentes aqui do combustível fóssil, né? Você tem uma frente oficial que está nas negociações, que você já ventilou aí, que é colocar na declaração final do pacote de Belém, de todas as negociações oficiais da COP30, um sinal para a transição para um mundo sem combustível fóssil. E dentro do texto, do rascunho, que os negociadores de todos os países estão negociando, você tem 3 caminhos. Um mais enfático, né, que é defendido pelo Brasil, por exemplo. Um caminho do meio, que fala em transição, mas não dá um prazo. E simplesmente um não texto, né, essa expressão, simplesmente não fazer essa menção. Isso nas negociações oficiais tem 3 caminhos. Paralelamente, você tem grupos de países que vêm defendendo que, se não for possível, dentro da declaração oficial, ter menções a uma transição, que haja uma carta de Belém, uma declaração de Belém nesse sentido. Sem um compromisso formalizado. Ainda que não englobe os outros países, porque se você tem um movimento paralelo sem a adesão dos principais países produtores, não adianta nada. E nas negociações oficiais, a Arábia, por motivos óbvios, travando. A China, por exemplo, acha que os países em desenvolvimento não devem se comprometer, porque ainda são petróleo dependentes. E os países africanos, principalmente a Nigéria, não quer, que é um grande produtor também, não quer ter essa obrigação na sua economia de descarbonizar. Agora, o movimento paralelo, você tem 2 frentes. A Colômbia, que junto com um grupo de países insulares, aqueles países do Pacífico, que vão sumir, né, em razão do crescimento do nível do mar, eles têm um grupo que chama Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis. E esse grupo se aliou com outro grupo, que é a Aliança para Além do Óleo e Gás, que é um grupo da Dinamarca, da França, do Reino Unido, o Chile. Eles se juntaram e hoje tem um grupo aí de mais de 100 países que pretendem, se não entrar na negociação oficial, ter pelo menos essa carta de Belém. Mas rapidinho, antes da gente passar para o outro assunto, como é que o Brasil vê esse movimento paralelo da Colômbia? Bom, a grande luta da diplomacia brasileira, tanto da presidência da COP como da Marina Silva, é ter na declaração oficial, porque a declaração oficial é que vale. Se você tem 100 países
num caminho paralelo, tendo uma declaração contra o combustível fóssil, mas se esses 100 países não tem China, que é o maior emissor, os países árabes, que são os maiores produtores, de nada adianta. O caminho ideal para o Brasil é ter um texto enfático, uma daquelas 3 opções, na declaração oficial. E é tratado na realidade, com bastante ceticismo. É uma dúvida, né? É uma dúvida. A despeito de toda a movimentação, toda a pressão. Agora, por outro lado, né, Tainá, a gente teve conversas aqui, inclusive juntos, no sentido de que a ideia pegou. Né? Então, o Brasil, pelo menos, se não conseguir uma inserção no texto oficial pelo fim dos combustíveis fósseis, eles acham que a ideia pegou e vai ser tratada nas próximas COPs. Essa é uma visão otimista também, né? Pode ser aquela coisa. Sim, é quase que uma consolação, né? Um prêmio de consolação, vamos dizer assim. Vamos ver, porque o Lula está prometendo levar esse assunto para essas conversas agora que ele está tendo ao longo do dia. Vamos ver se ele consegue avançar, porque como não é uma COP que vai trazer um grande diferencial, muito já foi decidido na última. Eles esperavam que essa fosse aí um desafio a ser superado pelo Brasil, algo para ser usado como vitrine a partir daqui.